primeiro deles, eu considero um dos temas mais polêmicos aí, que mais existem vertentes de todas as naturezas por aí, que é sobre combustíveis. Então, Jefferson, eu queria fazer uma pergunta e tirar uma dúvida para os nossos clientes. Qual é o combustível, veja, preste bem atenção, qual é o combustível recomendado para se usar no motor da Harley Davidson? Perfeito, vamos lá, vamos detonar essa pergunta Vamos lá. Beleza? Então, nosso câmera aqui, ó, Fernandão aqui, caprichando nas imagens aí, Fernando super profissional da área aí, vai nos ajudar a ter imagens aí excepcionais. Então vamos lá, Milão, combustível, por favor. Na verdade, no Brasil, nós temos aí relativamente 3 tipos de combustíveis, né? Combustível comum, de 87 octanas, o combustível premium também, na verdade o combustível aditivado também de 87 octanas, e o combustível premium a partir de 91 octanas, correto? Então, na verdade, aqui eu estou com uma proveta aqui, com combustível, esse combustível é um combustível comum, perfeito? Beleza? Retirado aqui das motocicletas aqui, e isso não é novidade para ninguém, que na verdade no Brasil nós temos aí combustíveis sim de ótima qualidade, mas também combustíveis também de péssima qualidade. Tendo em vista que a Harley Davidson é uma marca premium, Sérgio, sim, tudo bem? E o Milon também aqui, que pega várias motocicletas com problemas relacionados a combustível aqui também, que de forma muito eficiente resolve esses problemas. A Harley Davidson do Brasil recomenda o combustível premium acima de 91 octanas. Aí o pessoal me pergunta, Jefferson, o que é octanagem? Vamos lá. A octanagem de combustível, ela é nada mais, nada menos do que a resistência que o combustível tem à detonação. O quanto ele aguenta ser comprimido na câmara de combustão. Fernandão vai vir aqui comigo, eu vou mostrar um pistão, vou mostrar um cilindro também, beleza? Então, em um motor relacionado, na verdade eu vou relacionar aqui as peças em relação ao motor também, Fernandão vai direcionar aqui para mim no motor da motocicleta aqui então, certo? Esse pistão que percorre aqui dentro do cilindro, beleza? Com movimento de subida e descida, certo? Essa peça aqui. Então, eu relacionando a motocicleta com essa peça aqui, que o Milon está segurando aqui, então o pistão ele tem esse movimento, né? De subida e descida, ou seja, ele vai até o ponto morto superior e ponto morto inferior. Quando o combustível entra aqui na câmara, naturalmente o combustível ele é comprimido, ou seja, o motor de 4 tempos, admissão, compressão, combustão, escape. E quando o combustível ele é comprimido, no momento que ele é comprimido, todo esse volume é comprimido, eu tenho um aquecimento da câmara assim muito elevado. A compressão mais o aquecimento faz com que o combustível pode ser autodetonado. Na verdade, ele entra em autoignição. A octanagem é nada mais, nada menos, Sérgio, do que a resistência que o combustível tem a essa compressão. Quanto maior a octanagem, maior a resistência que esse combustível tem à detonação. Então, se você utiliza um combustível comum em uma motocicleta premium de alta performance com um motor relativamente com uma taxa de compressão alta, você corre um sério risco do combustível se autodetonar antes da faísca da vela. Ele autodetonando antes da faísca da vela, ele vai fazer com que quando o pistão comece a comprimir esse combustível, o combustível ele se autoinflama, trazendo o pistão, freando o pistão, causando perda de desempenho, causando até quebra de anéis e baixando muito o desempenho da motocicleta. Nada impede que você utilize um combustível comum, desde que você utilize um combustível de boa qualidade. Na verdade, é complicado falar, né, Milão? Porque a gente não sabe a procedência do combustível, então fica aquela incógnita, né? Mas utilizando um combustível de boa qualidade, sim, você até poderia utilizar um comum, mas teria uma baixa performance na motocicleta. Então, o combustível de alta octanagem, por exemplo, um combustível pódio, recomendado pela Harley Davidson de 97 octanas, uma Octa Pro de 96 octanas, seriam os combustíveis ideais, um combustível de alta resistência à compressão, não detonando antes da hora, fazendo com que você tenha performance, e nessas belíssimas máquinas aqui, tendo economia de combustível, certo? E alto desempenho no motor. Essa é a recomendação da Harley Davidson. Então, combustível de alta octanagem. Posso utilizar um combustível, Jefferson, aditivado? Como é que eu faço essa transição, Sérgio? Isso é muito importante. Posso sim. Nas perguntas posteriores a gente vai falar sobre isso. Sérgio, pode mandar a próxima aí então.
Essa pergunta que a gente vai fazer para o Jefferson é uma grande preocupação que hoje os proprietários de Harley sempre devem ter. A gente sabe muito bem que existe uma grande massa de proprietários de Harley que não são viajantes, que não usam a sua moto no dia a dia, às vezes deixam parada a moto por muito tempo. Então a pergunta, e que eu gostaria que vocês também prestassem bastante atenção nisso, qual é o tempo previsto para que o combustível fique no tanque sem causar um problema na performance e no funcionamento do motor? Sérgio, essa pergunta é excelente, beleza? Fernandão, chega comigo aqui, bora, nessa motocicleta, nessa belíssima Fat Boy. Beleza, pessoal? O que acontece? A recomendação da marca é combustível acima de 91 octanas, beleza? O Sérgio me fez uma pergunta muito interessante. O combustível comum, por não ter uma aditivação específica, ele dura cerca de 2 a 3 meses dentro do tanque, sem envelhecer, sem causar, Milão, a famosa goma, que é aquele subproduto do combustível velho, que vai fazer com que gere vários resíduos aqui dentro do tanque, obstruindo o pré-filtro. Milão, são vários problemas relativos a isso ou não é? Você pega aqui? Tem muito problema, é direto. O Milão aqui, ele é um excelente técnico e ele sabe do que eu estou falando. Após os treinamentos lá no centro de treinamento, lá, ele sabe como é complicado receber essas motocicletas aqui, logicamente que deixando elas depois intactas, não é verdade, Milão? Com certeza, sim. Perfeito. Então o que acontece? A recomendação é que o combustível, na verdade a recomendação não, né? A vertente é que o combustível comum, ele vai durar cerca de 2 a 3 meses dentro do tanque. Qual é a vantagem de se colocar um combustível premium, nesse caso acima de 91 octanas, né? O combustível premium, ele pode durar cerca de 7 a 10 meses dentro do tanque sem envelhecer. Essa é a vantagem também de um combustível premium. Nesse caso, a recomendação é, motocicleta ficou muito tempo parada, o que o cliente vai fazer? Ele vai deixar essa motocicleta parada com um tanque cheio de combustível premium, que pode durar de 7 a 10 meses, e nesse caso, com a menor quantidade de oxigênio possível, porque o oxigênio dentro do tanque ajuda no processo de oxidação, envelhecimento do combustível. E além disso, o oxigênio dentro do tanque vai fazer com que também oxide a parede do tanque. E ninguém quer isso, não é verdade? Então a recomendação é, a motocicleta ficou muito tempo parada, deixa com combustível premium, certo? Tanque cheio para que seja evitado a entrada de oxigênio aqui, para envelhecer mais tardiamente esse combustível e também para não oxidar a parede do tanque. E é um problema muito comum, viu, Sérgio? É um problema muito comum, beleza? E muita gente aí que de repente o pessoal anda mais final de semana, ou anda uma vez por mês e tudo mais, é um problema que acaba sendo agregado à sua Harley Davidson e ninguém quer isso, certo? Sérgio, pode mandar a próxima. Tem um outro assunto aqui que às vezes as pessoas também ignoram, né? Com relação justamente à qualidade do combustível. É verdade que o combustível adulterado ou mesmo um combustível ruim, né? Um combustível com procedência duvidosa, coisa assim, pode causar problemas no motor e nos componentes, como por exemplo as velas de ignição? Perfeito, muito bom. Fernando aqui comigo aqui. Vamos pegar aqui essa belíssima Street Glide aqui. Sim. Sérgio, o combustível de má qualidade, ele causa diversos problemas, inclusive problemas mecânicos, não são só problemas de falha, certo? Vou pedir para o Fernando focar aqui então, beleza? Na posição das velas aqui. Aqui eu tenho as velas de ignição, são velas de altíssima performance, são velas originais Harley Davidson, certo? Aqui eu tenho um cabo supressor, a vela alojada aqui. Então, nesse caso, o que acontece? Foca aqui, Fernando. Nesse caso, o combustível adulterado, ele pode danificar de forma intrínseca a vela de ignição, fazendo com que ela tenha, Sérgio, reação química, ou seja, em alta temperatura com combustível. Naturalmente isso já acontece, isso pode ser acelerado com um processo de utilização de combustível adulterado. Então, na verdade, essa área da vela que tem um contato direto com o combustível, né, a parte de centelhamento aqui, eu posso ter um problema direto, certo, de superoxidação, gerando alta resistência na vela, causando falha em motor e tudo mais, a ponto de o motor nem funcionar, Sérgio. Sim. Acredita? O Milon, ele é prova viva disso, né?
que muitas vezes, na verdade, o período de troca de velas é um período de 48 mil quilômetros ou 2 anos, mas às vezes uma motocicleta com 5 mil quilômetros, já com 2 anos, os técnicos eles são obrigados a trocar essas velas, porque ela pode ter um processo de resistência interna, certo? Aumentando essa resistência, causando falhas no motor. Tudo bem? Justamente pela reação química do combustível em alta temperatura. Isso pode ser acelerado com combustível adulterado. Obrigado, Milão. Vocês veem que nada aqui é mito, né? Isso acontece mesmo. Você não vê isso, você não percebe isso, mas essas falhas, esses desgastes são realmente muito importantes e causam, de fato, um problema que, de médio a longo prazo, vai acabar ocasionando falhas maiores. Bom, tem mais um item relacionado ao combustível que, para mim, sabe, eu que sou aqui, já estou aqui mexendo com esse assunto há um bom tempo. Quando conversei com o Jefferson ontem a respeito desses assuntos, ele me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o combustível, ele pode contaminar o óleo, ele pode estragar o óleo da motocicleta. Vejam, parece não ser relacionada uma coisa com a outra, mas tem todo sentido. Não é mesmo, Jefferson? Excelente pergunta, Sérgio. Milão, por gentileza, vamos levantar essa belíssima Fat Boy um pouquinho. O Fernandão vai focar aqui, comigo aqui. Perfeito? Muito bom. Vamos lá. A pergunta do Sérgio foi: o combustível pode gerar uma elevada contaminação no óleo lubrificante? Sim, pode. Nesse caso aqui, vou pegar o pistão. Todo mundo já sabe que o pistão do motor corre dentro do cilindro, certo? Então aqui eu estou relacionado aqui à peça, né, e a peça montada na motocicleta, tudo bem? Então, nesse momento em que o pistão funciona aqui no movimento de subida e descida, né, até o ponto morto superior e o ponto morto inferior, há o processo de combustão. No momento do processo de combustão, ou seja, eu tenho uma expansão tão grande aqui dos gases aqui, que parte desses gases, parte do combustível queimado, da gasolina e do ar queimados, eles vazam pelos anéis. É natural, todo motor desde zero isso pode acontecer. Então, na verdade, isso acontece do motor desde zero até o final da sua vida útil, de qualquer motocicleta, de qualquer marca. Nesse caso, quando há uma combustão, parte dessa vazão vaza pelos anéis de segmento. Então, naturalmente, parte do combustível que foi queimado vai para baixo, tendo contato com o óleo lubrificante que lubrifica o motor. Tendo em vista que o óleo lubrificante acaba sendo contaminado, Sérgio, dentro da sua pergunta, certo? Eu preciso fazer a substituição desse óleo por quilometragem e também por tempo. Jefferson, explica melhor. Vou explicar melhor para vocês então. Por favor, Milão. Vamos levantar essa belíssima Street Glide aqui, por favor, Milão. Nesse caso, pedi para o Fernando focar aqui comigo. Nesse caso, todo combustível que, na verdade, no momento da compressão, no momento da expansão dos gases, no momento da combustão, vazou pelos anéis, ele tem contato com o óleo e quando esse motor atinge temperatura de trabalho, esses resíduos de combustível eles são evaporados e saem aqui pelo respiro. Certo? São esses parafusos passantes aqui com os orifícios. E logicamente, quando os vapores de óleo e vapores de combustível saem por esses respiros, através dessas tubulações eles são readmitidos de volta aqui na admissão do motor. Então, Sérgio, o que eu quero falar? A sua pergunta foi se os combustíveis adulterados, se o combustível velho também prejudica o óleo. Beleza. Vocês sabendo agora em casa que parte desse combustível vaza pelos anéis, sim. Se eu tiver uma adulteração de combustível, dependendo do tipo de adulteração, do componente químico que foi adicionado a esse combustível, sim, ele pode acelerar o processo de desgaste desse óleo, causando alta oxidação, fazendo com que esse óleo envelheça mais rápido. E quero deixar uma coisa bem clara, e isso é praticado aqui na D1, Harley Davidson, que
Quando o cliente, porventura, utilizar ou suspeitar que existe uma utilização de um combustível adulterado, mesmo que ele tenha acabado de fazer a revisão, o Milão aqui como técnico aqui, ele vai realizar a troca de combustível. Por quê? Porque o que acontece? A contaminação prevista desse combustível vai fazer com que o óleo perca o poder de lubricidade e vai fazer, mesmo sendo um óleo sintético de altíssima qualidade, ele vai ser contaminado, alterando as suas características. Beleza, Sérgio? Perfeito. Por isso, olhe bem o combustível. Às vezes vale mais a pena pagar um pouquinho mais, procurar um posto de confiança, usar uma gasolina melhor para que a gente possa ter uma vida útil desse motor por mais tempo. Não só do motor, mas de todos os componentes que envolvem o motor. Espero que vocês estejam gostando. Vamos trocar